Tendo por objetivo criar um algoritmo que lê 10 valores e determina qual foi o maior e o menor valor digitado, existem algumas formas de resolver. Eu até diria que inicialmente uma solução possível para solucionar e resolver esse algoritmo seria fazer um código da seguinte maneira, né? Eu li 10 valores, armazenei cada um desses valores em uma variável e depois eu fico condicionando, né, verificando se, no caso eu li aqui para variáveis de A, B, C, D, F, G, H e J, e depois verifico se o A for maior ou igual a B, o A for maior ou igual a C, o A for maior ou igual a D, o A for maior ou igual a E, e assim por diante. Então, se todas essas condições acontecerem, e daí eu tenho certeza que o maior valor é a minha letra ou número armazenado na minha letra A, na minha variável de nome A. E eu teria que, caso não fosse o A, eu fazer aqui o mesmo teste para a letra B, né? E depois o mesmo teste para a letra C, e teria que dar continuidade aqui fazendo o mesmo teste para D, para E, para F, para G, H, para I. Caso contrário, vai ser o J, né? Então, se não for nenhuma letra de A até I, eu já posso considerar que o J é que tem o maior valor de todos, né? O código aqui não está completo, mas ele ilustra, né, que é uma das possibilidades para poder encontrar qual que foi o maior valor digitado. Só que esta forma de resolver não está nem perto de ser uma boa forma de trazer a resolução do problema, né? Então temos que pensar em como fazer um algoritmo melhor do que isso daqui. Principalmente que se eu considerar 20 variáveis, fica até impraticável de ficar controlando, né, e depois testando se eu não me confundi e coloquei aqui alguma condição incorreta, por exemplo, neste if. Fica difícil de testar, né, porque vai depender de uma série de elementos para poder levar à incorretude do meu algoritmo. Então temos que pensar sempre uma forma melhor de resolver o algoritmo. Para, né, propondo um melhor algoritmo, então eu vou tirar esse daqui e vou... o que eu preciso, né, para esse algoritmo? Vou precisar pedir 10 valores e para isso eu vou utilizar um laço de repetição. Como eu sei exatamente qual que é o tamanho desse laço de repetição, que eu sei que eu vou ter que pedir 10 valores, né? Então eu vou utilizar um laço de repetição for porque eu sei exatamente quantas vezes eu vou ter que repetir. Inicialmente eu vou pedir um valor para que seja digitado, que eu vou considerar aqui depois no laço de repetição a leitura dos outros 9 valores. Então estou colocando aqui a frase digite um valor, e quando esse valor for digitado, eu vou colocar numa variável maior esse valor e o mesmo valor para uma variável menor. Porque inicialmente o meu primeiro valor vai ser tanto o meu maior valor como o meu menor valor lido. Em seguida, então, vou pedir os outros valores, vou ficar testando aqui com esse maior valor e com esse menor valor, se eu digitei um número maior do que eu já tenho, ou se eu digitei um número menor do que aquele que eu já tenho. Então, para poder fazer, eu vou usar o laço de repetição for, utilizando uma variável i que vai percorrer aí, ou que vai ser incrementada de 1 em 1, né, 9 vezes. Porque eu já pedi um valor, eu preciso de outros 9 para a execução do meu algoritmo. Então eu vou pedir um novo valor para esse usuário. E agora eu vou começar os testes, né? Se esse valor digitado pelo usuário agora, né, que na primeira vez na iteração desse laço de repetição for, vai ser o meu segundo valor. Então eu testo se ele é maior do que o meu valor que eu inicialmente guardei aqui como sendo o maior, ou o meu maior atual, então, em outras palavras. Se for, eu digo que esse meu maior valor passa a ser o x. Além disso, eu já testo se esse valor é menor do que o meu menor valor atual. E se for, eu faço a substituição do valor da minha variável menor para esse valor que foi digitado, já que eu testei e vi que ele é menor do que o meu anterior.
isso finaliza, né? Bem na verdade, ao final da execução desse laço de repetição, eu vou ter na variável maior o maior valor e na variável menor o menor valor. Tanto que eu posso pedir aqui pela impressão para ver qual que é o meu maior valor e posso também pedir para mostrar o o menor valor. Então estou percorrendo, pedindo valores, testando se esses valores, ou se o valor digitado é maior do que o meu maior atual, ou menor do que o meu menor atual, para poder atualizar o valor aí do meu maior valor e do meu menor valor. Executando, preciso salvar antes. Encontrou um erro de sintaxe, acontece, esqueci os dois pontos. Salvar e mandar rodar de novo. Eu tenho aqui a shell com a execução, está pedindo um valor, vou digitar o número 5 e depois vou digitar mais alguns valores. E ao final ele trouxe aí que o meu maior valor foi o número 99 e o menor valor foi o número 1. Para ficar mais claro a execução, eu até vou adicionar aqui algumas frases. É importante adicionar às vezes o valor de uma variável ou em que parte do código eu estou, né, ou se estou executando realmente as operações que eu espero. É uma forma de testar. No caso que deu certo, né, se desse errado seria ainda melhor de fazer isso daqui, porque daí me ajudaria a encontrar onde pode estar o erro. Eu só vou colocar aqui que eu troquei o valor de maior e vou fazer o mesmo aqui para o valor de menor. Para eu saber se ele entrou nesse if ou se ele entrou nesse elif e assim por diante. Mandar executar de novo. Trazer o shell aqui. Então 9. 1, provavelmente ele vai trocar o valor de menor. E realmente trocou. 99 vai trocar o valor de maior. Se eu botar 0 vai trocar o de menor. Se eu botar o 5 não vai fazer nada. Por um bom tempo ele não vai fazer nada. Então terminou ali com algumas trocas, quer dizer, algumas vezes que ele entrou nessa condição ou nessa daqui. Então essa é uma possível solução para esse problema. Não é única, né? Algoritmos a gente desenvolve conforme nossa ideia de solução de problema. Eu posso imaginar várias outras soluções a partir mesmo de um exercício tão simples desse. Eu penso aqui em uma outra solução, que pega o mesmo princípio, porque eu vou precisar testar ainda o maior e o menor valor, mas eu vou fazer ela um pouco diferente para poder ilustrar exatamente essa característica que os algoritmos têm de permitir aí várias soluções para ele. Então nessa solução eu vou primeiro ler os valores para um vetor e depois eu vou comparar os valores de dentro desse vetor. Então estou criando aqui um vetor que eu vou inicializar ele já com 10 posições, preenchido todo com valor 0. E depois vou percorrer o vetor e preencher ele com valores digitados pelo usuário. Dessa vez eu vou ter que percorrer, ou criar o meu for aqui, até 10, porque eu vou pedir os 10 valores aqui dentro. Então, faço meu vetor na posição i, receber um input pedindo aí por um valor. Então isso daqui ele vai executar 10 vezes e ficar pedindo valor. Mantendo a minha ideia anterior, eu faço o meu maior receber o vetor na posição 0, faço o menor receber o vetor na posição 0 também. E agora eu faço um outro for. Como eu já testei minha posição 0, minha primeira posição do vetor, eu vou fazer esse for de 1 para acessar os índices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do vetor. E daí eu vou fazer o teste conforme eu já tinha realizado anteriormente.
Então, se o vetor na posição i for maior do que o meu maior, eu vou fazer o meu maior receber o vetor nessa posição. E se ele for menor do que o meu valor armazenado em menor, eu faço o menor receber o vetor nessa posição. Por fim, o maior valor está sempre dentro dessa variável maior, e o menor sempre dentro dessa variável menor. Testando a execução, trago aqui o shell. Ele vai pedir os 10 valores, lembrando que os 10 valores que ele vai pedir vai estar dentro desse trecho do código. E ele diz então que o meu maior é o 9, o menor é o 0, porque depois ele percorreu aqui o vetor comparando cada valor e verificando se algum era maior que o meu maior e o menor do que o meu menor. Tá? Então, até novamente, para ficar mais claro o que ele está fazendo, eu vou dar um print troca no índice controlado aqui pelo i. Troca maior e troca menor. Acho que fica mais claro de entender. Salvei, vou executar. Aqui está o shell. E aí depois ele faz a verificação. Então, inicialmente ele assumiu como maior ou menor o meu número 1. Depois ele testou isso daqui e não fez nada. Mas aqui no índice 2 ele encontrou um número maior do que eu tinha anteriormente. Então ele fez a troca aqui no índice 2. Opa, escrevi errado. Eu gosto mais de index. Isso finaliza uma outra solução. E conforme a gente for conhecendo mais a linguagem de programação, porque veja que isso aqui é uma organização da lógica de programação. Se eu conhecer mais recursos da linguagem de programação, eu posso fazer até mesmo essa solução aqui bem mais simplificada. Bem mais simplificada. Como por exemplo, fiz aqui a leitura dos 10 valores, mas veja, isso aqui é conhecendo a linguagem. A lógica até é exatamente a mesma. Só estou utilizando aqui um recurso próprio da linguagem, que é utilizar uma função que determina qual que é o maior valor do vetor. E eu posso fazer o mesmo do vetor. Então, utilizei aqui a função que já determina qual que é o maior, qual que é o menor, mas é porque eu conheço. No código anterior eu tinha criado a forma aqui de trabalhar com com essas duas lógicas aqui implementadas nessas funções. Até poderia fazer o seguinte, só para mostrar as possibilidades a partir do conhecimento da linguagem. Então, vetor.count 3. Eu posso verificar quantas vezes aparece o número 3 dentro do vetor. Então, salvando e executando. Três apareceu uma vez, deixa eu colocar mais algumas. Então ele disse, o maior foi 99, que foi retornado pela função max. O menor foi o min, que foi retornado pela função min. O mínimo, que foi retornado pela função min. E ele encontrou 3 vezes digitado o número 3 dentro do vetor. Então, uma solução também possível, ficou um pouquinho menor, mas daí é porque é o conhecimento maior sobre a linguagem de programação utilizada.